1 Tessalonicenses, capítulo 2. E nós vamos ler a parte final do versículo 16. Semana passada eu tentei acabar com essa pregação, já está ficando meio amedrontadora, né? Alguns irmãos estão ficando com medo desse sermão, porque ele fala sobre a ira de Deus, e a gente não pode ficar escolhendo o que nós vamos falar. Nós temos que falar o que a Bíblia diz, principalmente quando se trata de sermão expositivo. Sermão expositivo, você segue o que está no texto e vai explicando e aplicando para as nossas vidas, e não temos escolha. Quando chegou nesta parte que nós falamos sobre a perseguição que os tessalonicenses incrédulos estavam fazendo aos tessalonicenses crentes, Paulo se lembrou que os judeus também faziam a mesma coisa. Por isso, Paulo disse, no versículo... Vamos ler o 14 até o final para os irmãos entenderem. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Podem sentar. Nós só vamos ficar agora com esta parte B, do versículo 16, porque nós já falamos, né? Nós já falamos até a parte A do versículo 16, mas vamos encerrar hoje o sermão com esta parte final. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. O que nós temos vindo estudar durante esses domingos? Nós estamos estudando que Paulo se lembrou de que os judeus incrédulos faziam com os judeus crentes a mesma coisa que os tessalonicenses também estavam sofrendo. Veja, os tessalonicenses, antes de crerem em Cristo, viviam em paz com a sua sociedade. Porém, no dia que receberam o evangelho do apóstolo Paulo, de Silas e Timóteo, que os três escreveram esta carta aqui, como está lá no capítulo 1, verso 1, eles começaram a ser perseguidos pelos seus concidadãos. Antes viviam em paz. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O que tem me incomodado com a igreja de Jesus Cristo atualmente é que a igreja de Jesus quer fazer as pazes com o mundo. A igreja de Jesus não quer falar aquilo que o mundo precisa ouvir. Ela quer dizer aquilo que o mundo gosta de ouvir. Para quê? Para obter público, para obter a boa estima das pessoas para com ela. A igreja não foi chamada para agradar ninguém. A igreja foi chamada para pregar o evangelho, e isso inclusive às custas da sua própria vida, da sua própria integridade. Eu não consigo entender igreja que troca o evangelho de Jesus Cristo, ou pelo menos omite uma parte dele, para falar só aquela parte que agrada os outros. Eu não consigo entender. Que autorização você tem como pregador do evangelho para omitir algo daquilo que Deus mandou você falar? Me responda isso. Quem te deu essa autorização? Nós não recebemos. Recebemos a ordem de pregar todo o evangelho. E Paulo está falando com uma igreja que ele ama profundamente, a igreja de Tessalônica. Mas ele está dizendo claramente, olha, vocês estão sofrendo o que lá em Jerusalém os judeus crentes também sofrem. Quando os judeus receberam o evangelho que Pedro pregou, que eu preguei, porque Paulo nem pôde pregar em Jerusalém, né? Ele começou a pregar em Jerusalém, ele quase morreu, então teve que sair de lá. Mas os judeus incrédulos perseguiram
os judeus crentes de Jerusalém. Todo mundo gosta de Atos 2, né, pastor Genival? Todo mundo gosta de Atos 2. Por quê? Porque em Atos 2, estava todo mundo em comunhão, perseverava na doutrina, dos apóstolos, na oração. Todos os dias iam para o templo. Por que vocês acham que eles todos os dias iam para o templo? Não é igual hoje, que todo dia a gente vai para a igreja, não tem nada a ver. No templo não podia entrar gentil, só podia entrar judeu. E aí? Por que todos os dias eles iam para o templo? Porque eles tinham sangue judeu. E por causa disso eles podiam estar no templo todos os dias orando. Todos os dias, porque eles eram judeus, não é porque eram crente, não. É porque eram judeu. Tanto é que quando os judeus começaram a entender que aquilo lá era uma nova religião, eles, espera aí, aqui não, aqui vocês não entram não. E começaram a perseguir. Então, queridos, Paulo está dizendo aos Tessalonicenses que toda vez que você decide por Cristo Jesus, você angaria lá fora perseguidores, pessoas que vão te rejeitar. Aqui no Brasil, dizem, liberdade religiosa, todo mundo tem o direito de escolher a religião que ele quiser, tranquilo, né? Isso aí nós não nos importamos. Mas começa a pregar o evangelho verdadeiro para você ver se eles não se importam. Se importam. Se importam e começa a querer cortar você. Cortar das redes sociais, cortar dos relacionamentos de trabalho, de família. Sim ou não? Porque pessoas que se convertem a Cristo, a própria família o rejeita. Aconteceu isto na família do meu pai e da minha mãe. Meu pai veio do catolicismo, a minha mãe do candomblé. E quando ambos se converteram, foram rejeitados, religiosamente falando, pela família. Amigavelmente, né? Não, mas nos termos de religião, nem toca nesse assunto com a gente. E foi muitos anos desta forma. Então, o apóstolo Paulo diz o quê? O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, não, os judeus que perseguem aqueles crentes que se convertem, os tessalonicenses incrédulos que perseguem vocês, vão passar de liso diante de Deus? Não. Aí é que está o ponto que a igreja não quer pregar hoje. A igreja não quer falar da ira de Deus. Eu fui falar nem foi da ira. Eu não fui falar nem da ira. Eu fui falar do alerta que a pessoa tem que ter por causa de que algum dia a ira de Deus pode cair sobre ele. Ele falou, eu não creio nesse Deus que você está falando. Eu não creio em Deus de ira, eu creio num Deus de amor. Eu falei para ele, então você está recortando um retalho de Deus. Pegando o retalho que você quer, idolatrando, porque isso é idolatria, não é adoração. O Deus que você crê tem que ser o Deus que está na Bíblia, não é o Deus que está na sua cabeça, e nem na minha. Se a Bíblia fala da ira de Deus, então Deus é um Deus de ira, e a ira dele é justa e santa. Isso incomoda até crente, irmãos. Isso incomoda até crente, não vai incomodar incrédulo? Aí, para ficar em paz com o incrédulo, não falando sobre isso. Me perdoem, mas vão ouvir. Vão ouvir, porque Paulo falou, Jesus falou, os apóstolos falaram, Pedro falou disso na pregação dele. Vocês estão achando o quê? Que quando Pedro ganhou aquelas 3.000 almas para Jesus, Pedro falou o quê? Vocês são menininha dos olhinhos de Deus. Foi isso que Pedro disse? Pedro falou, vocês são mais que vencedores. Não, gente, olha, basta reunir conosco no nosso retiro de Pentecoste. O crente faz de carnaval, né? Basta reunir no nosso retiro de Pentecoste e vocês vão ver o milagre que Deus tem para vocês. Não tem nada disso lá. Vai ler Atos 2, você vai ver o que Pedro pregou. Vocês mataram o Senhor Jesus. Vocês mataram, mas Deus o ressuscitou, porque não era possível que um homem santo fosse retido pela morte. E o que vocês estão vendo hoje aqui é a profecia de Joel, é o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que creem e se arrependeram dos seus pecados. Então aqueles homens compungiram o seu coração. Quem compunge coração numa pregação sobre a ira de Deus? Quem? Só o Espírito Santo, irmão. Porque o normal, quando você fala sobre esse tema, é o povo te odiar.
é o povo te rejeitar. Isso é o normal. Mas quando o Espírito Santo quer salvar, ele usa a pregação da ira, a pregação do amor, a pregação da justiça, a pregação da bondade, a pregação da salvação, a pregação da condenação, e ele entra no coração do pecador e salva, porque quem salva é o Espírito Santo. E foi isso que aconteceu. O coração daqueles homens compungiu. Normalmente, sabe o que aconteceria? Aqueles 3.000 judeus que ouviram Pedro falar, pegariam em pedras e diriam: cala a tua boca, porque você está nos acusando de um assassinato que nós não cometemos. Eles pegariam em pedra, mas não. Quem estava ali era o Espírito Santo. E o Espírito Santo entrou no coração daqueles homens, coração de pedra, que Ezequiel fala, que todo ser humano tem. O Espírito Santo fez isso aqui, ó. Estraçalhou o coração de 3.000 pessoas. E eles choraram, eles derreteram diante da mensagem. E perguntaram para Pedro: o que nós então vamos fazer? Ou seja, eles assumiram: nós matamos mesmo. E agora, o que nós podemos fazer, já que ele morreu? Pedro falou: fica tranquilo, ele ressuscitou. Agora vocês têm que se arrepender. Arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus para a remissão de pecados, e recebereis o dom. Não é os dons não, é o dom, é o presente do Espírito Santo. O Espírito Santo é o presente de Deus para aquele que se arrepende. As igrejas estão falando de arrependimento? Meu filho, não está, não venha querer conversa, não estão falando de arrependimento. Inclusive, pastor Eliezer, lá da nossa congregação, me indicou um canal que tem debate, né? Um debate evangélico, e um deles lá estava falando sobre isso. Precisa de mais alguma coisa para se converter além de crer? Todo mundo hoje está falando que não. Basta você crer, você está convertido, acabou, não tem mais. Onde que entra o arrependimento na história? Não entra. Por quê? Porque a igreja quer pregar o que agrada os ouvintes. Arrependimento fala de reconhecimento de pecado. Quem é que quer reconhecer pecado? Eu falei em um dos meus devocionais que eu envio para vocês diariamente, eu falei que quando o ser humano lá fora reconhece que é pecador, no máximo é por causa da frase que tem por aí: ninguém é perfeito. Mas isso não é reconhecer que é pecador. Dizer que ninguém é perfeito não é se comparar com o perfeito que é Cristo para se converter. Não, é se comparar com os demais imperfeitos para se manter na imperfeição. Você acha que isso é arrependimento? E Jesus, quando começou a pregar o Evangelho, Marcos 1,15, Jesus disse assim: olha, o tempo está cumprido, o reino de Deus está chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ah, pastor, mas isso foi antes da cruz. Você viu, o povo agora está com uma dessa agora. Na nossa época, não é, pastor Genival? Tudo que Jesus pregou é Evangelho. Hoje não. Hoje, falaram assim: nada do que Jesus falou é Evangelho, tudo é lei. Depois da cruz é que é o Evangelho. Pois é, então, Atos 2, 38, está depois da cruz. E Pedro está dizendo para aqueles 3.000 judeus: arrependei-vos e sejam batizados. E aí? Mas vamos adiante, porque o tempo já nos falta. Paulo diz agora que o grande problema de quem enche a medida de sua iniquidade é a falta de arrependimento. Pecados todos nós cometemos. A questão é arrependimento ou cauterização da consciência. E mesmo assim esbarramos na soberania de Deus. Por quê? Porque quem dá o arrependimento é Deus. Romanos 2,4: ou ignoras tu que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Atos 11:18, quando os demais apóstolos cobraram de Pedro uma explicação, por que ele entrou na casa de Cornélio, um centurião romano gentil, por que você entrou lá? Comeu com eles? Que história é essa? Quando Pedro contou a história, os demais apóstolos disseram: então também aos gentios foi concedido por Deus o arrependimento. Então, Paulo finaliza dizendo: no grego está assim, veio porém sobre eles a ira para o seu objetivo. Está assim no grego. As nossas versões traduziram assim, a atualizada e a nova atualizada, Almeida, diz assim: a ira porém sobreveio contra eles definitivamente.
A Corrigida, a tradução brasileira e a King James Fiel traduziram mais ou menos, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. A Almeida século XXI, a Nova Bíblia Viva, a NTLH, a NVI, NVT, King James atualizado traduziram assim, mas por fim a ira lhes sobreveio. Portanto, eu escolhi a tradução que foi feita pela Corrigida, que diz, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Trouxe a versão corrigida justamente para ler nesta versão, por quê? Porque, apesar de não ser muito claro o que Paulo quis dizer com a palavra telos, no grego, lá no final, a palavra telos significa fim, mas pode significar fim, pode significar finalidade, pode significar objetivo, alvo, entendeu? Várias coisas. Então, não é muito certo o que Paulo quis dizer no final do 16, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Outros dizem, finalmente veio a ira de Deus sobre eles, né? E outros falam, a ira caiu sobre eles definitivamente, enfim. Mas por que eu escolhi a versão corrigida? Porque existe mais 2 outros versículos na Bíblia, no Novo Testamento, que usa essa mesma forma de escrita que Paulo usou aqui, e foi traduzido por até o fim. A primeira, Mateus 24:13, aquele que perseverar, fala mais alto, irmãos, aquele que perseverar, então ninguém discute, até o fim. E a outra, João 13, versículo 1, diz que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Então, como esses 2 versículos não tem discussão sobre a tradução, e ele é escrito da mesma forma que é Tessalonicenses, então eu escolhi esta versão que diz assim, veio, porém, a ira sobre eles até o fim. Porém, vamos observar o verbo veio. O verbo veio no grego, ele é traduzido por chegou antecipadamente, ou chegou surpreendentemente. Quando Jesus falava da chegada do reino de Deus para os judeus, ele usava este verbo que Paulo está usando aqui, dizendo que o reino de Deus havia chegado subitamente ou antecipadamente aos judeus. Inclusive, Paulo usa este mesmo verbo aqui no capítulo 4, verso 15, quando Paulo diz assim, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Essa palavra preceder aqui é a mesma palavra que está aqui no 16. Veio sobre eles, ou caiu sobre eles. É a mesma palavra. Então, o que Paulo quer dizer aqui no verso 16 é que a ira de Deus veio subitamente ou de modo inesperado sobre estes judeus. Agora o detalhe, Paulo usa o verbo no passado. Paulo não diz assim, a ira de Deus virá sobre estes judeus que estão perseguindo os cristãos. Nisso todas as versões acertaram. Colocou o verbo no passado, no grego é o tempo aoristo, né? Que no grego não tem passado, pretérito, como tem aqui no português. Foi colocado desta forma. Veio, caiu, já aconteceu. Embora não esteja dizendo aqui que é a ira de Deus, Paulo não fala que foi a ira de Deus, inclusive na versão corrigida, quem tem ela aí, vai ver de Deus em itálico. Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, versão corrigida, e aparecer uma palavra ou duas, um termo em itálico, é porque não está no original. Ele é subentendido para facilitar a sua leitura. Então aqui, por exemplo, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim, essa fala de Deus não tem no original, mas é subentendida, assim como Paulo também mostrou em Romanos capítulo 12 e o versículo 19. Deixe-me ler este versículo, para você ver se não subentende a ira de Deus. Olha, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Dai lugar à ira de quem? A sua? Não. Paulo não diz que era de Deus, mas está subentendido. Aqui também ele não fala que é de Deus, mas está subentendido. O Dr. John MacArthur, ele diz que esta ira de Deus pode ser entendida de 4 formas sobre os judeus. Primeiro, historicamente, referindo-se aos cativeiros. No passado, né? Lá no Antigo Testamento, cativeiro assírio e cativeiro babilônico. Segundo, profeticamente, Paulo falando sobre o ano 70, o fatídico ano 70, que foi a invasão do general Tito
e o seu pai, o imperador Vespasiano, dentro da cidade de Jerusalém, matando, segundo Flávio José, 1.100.000 judeus. Sabe por que os crentes não morreram? No ano 70, os crentes não morreram porque Jesus já havia pregado o sermão profético de Mateus 24, 40 anos antes de acontecer. Então, todos os discípulos que ouviram o sermão profético de Mateus 24, eles guardaram as palavras de Jesus. Ai das grávidas, cuidado, não volte para casa. Quando você ouvir falar desse negócio que vai acontecer lá no templo, né, de que falou o profeta Daniel, Jesus já tinha avisado seus discípulos em Mateus 24. Então os discípulos, eles foram falando para outros crentes. Os discípulos foram falando para várias pessoas. Jerusalém vai ser destruída, vai ser destruída, vai ser destruída. Só que ninguém acreditava. O povo judeu ainda tinha aquela mentalidade da época de Jeremias que, se o templo de Deus está aqui na cidade, como que a cidade vai ser destruída? Será que Deus permite que o próprio templo dele seja destruído? Então, diz Flávio Josefo, no seu livro História dos Hebreus, ele fala o seguinte, que quando o general Tito avançou para dentro de Jerusalém, né, ou aliás, quando ele cercou Jerusalém, diz que os judeus, ao invés de fugirem, muitos foram para dentro de Jerusalém buscando segurança. Olha onde eles foram buscar segurança, onde a destruição já estava marcada. Por isso que aglomerou de judeu dentro de Jerusalém, e naquela guerra foram mortos 1.100.000 judeus. Dentro de uma cidadezinha, irmão. Jerusalém é pequena. Jerusalém é pequena. E Jesus disse para os discípulos ainda, no sermão profético, está vendo a beleza desse templo? Não ficará pedra sobre pedra. O general Tito, ele derrubou o templo, ele arrancou até as pedras do alicerce, para não ficar nada registrado, conforme Jesus havia dito. Mas por que nenhum crente morreu? Porque os crentes se lembraram das palavras de Jesus e, fugiram. Os que estiverem nos montes, fujam. Os que estiverem em casa, não voltem. O que estiver no telhado, já pula do telhado para fugir. Os crentes obedeceram e nenhum deles morreu, a não ser judeus. Terceiro, John MacArthur diz que pode estar falando escatologicamente, se referindo ao juízo final. E quarto, ele fala que pode ser soteriologicamente, referindo a certeza do julgamento final, mesmo antes dele acontecer. Esta é mais compatível com o contexto, porque em Romanos 2,5, Paulo diz assim, referindo-se aos judeus, ele diz, mas segundo a tua dureza e coração impenitente. O que é um coração impenitente, irmãos? É um coração que não se arrepende. A palavra impenitência significa falta de arrepender. Paulo diz, segundo a dureza do teu coração, e do teu coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Vieram me perguntar, você acha que Deus vai deixar suas criaturas, que Ele mandou Jesus morrer por elas, sofrer tanto no inferno para todo sempre? Como pode Deus se satisfazer com isso? Você crê num dualismo, a existência eterna do bem e do mal? Eu disse para esta pessoa, primeiro, o inferno não é o mal. O inferno é a justiça. É a justiça. Justiça é boa. Se um estuprador, assassino, violento, for pego pela polícia e levado para julgamento, um bom juiz vai lhe aplicar uma boa sentença. E essa sentença só é ruim para ele, mas para toda a sociedade é bom. Aí o cara vem me dizer que o inferno é mau. O inferno não é mau. O inferno é ótimo. Porque ele revela a justiça de Deus. Como você ia louvar a Deus pela justiça dele, se Deus olhasse para os pecadores e falasse assim, olha, eu estou com dozinho de vocês, eu não vou condenar não. Ô diabinho, arrepende, volta aqui para o meu céu. A gente ia falar, mas que esse Deus é frouxo. Que nem se o estuprador, aqui na hipótese, chegasse ali para o juiz e dissesse para ele, ô seu juiz, olha,
eu até que fiz muitas dessas coisas mesmo, mas eu sei que o senhor é um cara bom, você não vai me condenar. Pela sua bondade, você vai me liberar. E o juiz vai dizer para ele, justamente porque eu sou bom, que eu vou te condenar. Aí o cara vem me dizer que inferno é ruim. Inferno é ruim para quem está lá. Mas ele é bom para provar e mostrar a justa, olha o que Paulo está dizendo aqui, o justo juízo de Deus. Aí o cara falou assim, então você acredita que Deus vai ficar lá vendo aquelas pessoas no inferno sofrer e ele vai ter prazer nessas coisas? Eu falei, meu amigo, a Bíblia diz que o Senhor rirá deles, o Senhor zombará deles. Eles não estão rindo de Deus o tempo todo agora? Ah, mas Deus não pode ver seus filhos sofrendo no inferno. Fica tranquilo que filho de Deus não vai para o inferno. Filho de Deus não vai. Mas os não filhos irão, porque são filhos da perdição. E outra coisa, né? Mas Jesus morreu por eles. Não, Jesus morreu pela sua igreja. Foi por eles que Jesus pagou o pecado deles. Porque se Jesus tivesse morrido por aquelas pessoas, elas não estavam lá. Jesus pagou, eles não devem nada. Como que eles podem estar num lugar que já foi pago o seu pecado? Deus é injusto, aí sim Deus seria injusto, por estar cobrando duas vezes pelo mesmo pecado. Uma Jesus pagou na cruz, a outra o cara está pagando no inferno. Ele podia gritar lá, Deus, espera aí, mas teu filho não já pagou o negócio aí? Por que eu estou aqui? Aí o cara fala, é porque ele não quis. Ué, mas Jesus não foi lá para a cruz oferecer um cheque em branco. Olha, gente, eu estou morrendo na cruz aqui, tudo isso que eu estou sofrendo, mas é um chequinho em branco, tá? Se você quiser, você preenche. Aí você tem seus pecados perdoados. Foi isso não, meu filho. Já que ninguém podia pagar, Jesus pegou o valor. Quanto que é, pai? E o pai falou, não é prata e nem ouro, mas o sangue de um cordeiro precioso. Jesus falou, pois é, eu estou olhando para a humanidade, não tem nenhum cordeiro lá, tudo é bode, tudo é cabrito, velho. E Deus fala, então só você. Pois é, então eu pago. Jesus não foi lá oferecer oportunidade, Jesus foi para pagar. Quando ele veio para a terra, ele falou, na sua pregação do evangelho, ele falava para os pecadores, ele falava assim, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Não foi para, eu vim aqui para, ei, perdidinho, você quer vir? Não, eu vim para buscar, tanto é que ele se arriscou, como diz na parábola do bom pastor, do pastor que buscou, ele se arriscou nos montes, ele se arriscou nos despenhadeiros para pegar a ovelha perdida, porque já era do pai dele. Continuando, Paulo está comparando essa perseguição que os tessalonicenses sofriam com a perseguição que os judeus faziam. Sendo assim, não é só judeu que será julgado e nem condenado, não, irmão, por ter perseguido os servos de Cristo. Qualquer nação. Deixe-me finalizar com um exemplo aqui. Nós já demos esse estudo aqui na igreja. Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas. Hoje você vai saber a minha visão sobre as duas testemunhas, tá? Tem nada de Enoque, Elias, Moisés, não tem nada disso. Adventista fala Antigo e Novo Testamento. Nada a ver. Vejamos. A palavra de Deus diz no versículo 8, e jazerá o seu corpo, ou seja, das duas testemunhas, morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então não é Sodoma e Egito, espiritualmente se chama. Onde o seu Senhor também foi crucificado. Aí todo mundo fala, então é Jerusalém, porque Jesus foi crucificado em Jerusalém. Também não é. Porque Jesus não foi crucificado dentro de Jerusalém. Ele foi crucificado fora da cidade, fora das portas. Aqui está falando de todas as cidades do mundo que rejeitam o nosso Senhor e Salvador. Todas são cidades que mataram o Senhor Jesus. E como consequência de terem matado Jesus naquele dia, elas também matarão as testemunhas de Jesus. Quem são as duas testemunhas? Versículo 4.
Já está explicado quem são as duas testemunhas no versículo 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Senhor de toda a terra. Onde é que fala isso aqui? De duas oliveiras e dois castiçais? Zacarias, capítulo 4. E quando nós vamos lá em Zacarias no capítulo 4, nós encontramos que estas oliveiras eram quem? Lá em Zacarias? Zorobabel e Josué. Zorobabel como governador e Josué como sumo sacerdote. E o que a igreja hoje é em Cristo? Reis e sacerdotes. Portanto, a igreja é as duas testemunhas na sua função de reis e sacerdotes diante de Deus. O nosso testemunho incomodará as pessoas da terra. Está dizendo aqui. A própria besta, que é o anticristo, olha aqui, tem gente que acha que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, né? A igreja não vai passar pela... Olha o verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, ou seja, quando a igreja terminar de dar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, que é o anticristo, lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Cadê a igreja arrebatada aí? Olha o 13:8 também, que fala da besta. 13:7 diz assim: e foi-lhe dado fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder para a besta, né, que é o anticristo, sobre toda tribo, língua e nação. E aí? A Bíblia está dizendo que a igreja vai ser martirizada pela besta, pelo anticristo. Está claro como o céu do meio-dia isso daqui. Mas aí vem o versículo 8. O corpo desses crentes ficará estirado nessas grandes cidades que espiritualmente se chamam Sodoma e Egito. Você olha para a nossa cidade, você vê o quê? Você vê Vilhena mesmo? Ultimamente, até achava que eu via Vilhena. Eu estou vendo é Sodoma, estou vendo Egito. Eu, na minha ingenuidade de crente, de pastor, que só vem para a igreja, não vai para lugar nenhum mais, só vai na casa dos crentes na igreja. De vez em quando chama para o aniversário, igual fui ontem pregar no aniversário. Acho que não vai chamar nunca mais também. Aí conversando com um jovem, né, que estava pelo mundo e tal, depois ele me falou: não, pastor, você está enganado, você vive numa bolha cristã. Essa cidade de Vilhena é uma perversão sexual. Essa cidade tem como Deus o Baco, o Deus Baco. Essa cidade é um verdadeiro bacanal, é uma verdadeira prostituição e outras coisas daí para pior. E eu fiquei assustado. O Deus desta cidade é Baco. O Deus deste país é Mamon. As pessoas estão vivendo e morrendo por causa do dinheiro. E aí, nós temos aquele lema dos crentes que faz de conta que não vê nada. Vilhena é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Não, do Senhor Jesus é a igreja. É a igreja. O resto está no maligno. O mundo jaz no maligno. Claro que tudo é do Senhor Jesus, porque Ele é dono mesmo. Mas Ele deixou nas mãos de Satanás até o tempo oportuno. É o que Apocalipse nos diz. E nesse tempo oportuno haverá, inclusive, a morte das duas testemunhas, que é a igreja. Agora, depois disso, olha só, versículo 11. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que dizia: subi cá! E subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. Isso é a ressurreição, e aí sim o arrebatamento da igreja. Mas depois que passar pela prova, que provará todo este mundo. Deixa eu te perguntar uma coisa, se você ainda está duvidando da palavra. Quando Jesus, no sermão profético, falou que os tempos da grande tribulação seriam abreviados, eles seriam abreviados por causa de quem?
Não ouvi não, vocês sabem, mas não querem falar, porque vocês não querem concordar comigo. Vamos de novo. Os dias da tribulação serão abreviados por causa de quem? Dos escolhidos. E aí? Para que abreviar se os escolhidos não estão aqui mais? Só faz sentido abreviar porque Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Então, o anticristo terá todo o poder de Satanás, mas não terá todo o tempo que ele gostaria. É isso que significa os dias abreviados. Ele terá todo o poder de Satanás. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz que ele operará com toda a eficácia de Satanás. Verso 11, perdão. Ele operará com toda a eficácia de Satanás. Então, todo o poder do diabo vai estar no anticristo, mas não todo o tempo do mundo que ele gostaria. Por isso que nem todos os crentes vão morrer. Por isso que haverá crentes ainda vivos na vinda de Jesus, onde Paulo diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, nós estamos vivendo em Sodoma, tá? Estamos vivendo no Egito. Nós estamos vivendo em cidades do mundo. Nova York é Sodoma e Egito. São Paulo é Sodoma e Egito. Londres é Sodoma e Egito. Paris, acho que é só Sodoma. Né? Agora eu estou achando que Vilhena, acabei de ver que não é. É Sodoma também. Todas as cidades que rejeitam o Senhor. Estava conversando com um jovem. Eu gosto de conversar com o jovem, ficar atualizado. Né? Aí eu estava conversando com o jovem e ele falou assim: pastor, mas que tem de gente umbandista na nossa cidade? Eu falei: ué, eu achava que aqui não tinha centro de macumba. Tem 16 anos que eu estou em Vilhena aqui. Eu já vi uns batuques de ogã lá perto de minha casa uma vez. Eu falei: eu vou lá, né? Para ver esse negócio aí. O que está acontecendo? Se eu posso entrar. Nunca mais eu vi. Sumiu. Só vi aquele dia. Aí eu falei: não, o poder de Satanás nesse aspecto é bem pequeno aqui na nossa cidade. Uma cidade cheia de crente, uma cidade cheia de pessoas convertidas, evangélicos, né? Diz que é a segunda cidade mais evangélica do estado, né? A primeira é Espigão, né? Lá na cidade do... É a sua ou a sua mesmo, né? Espigão é a primeira cidade mais evangélica em termos proporcionais aqui em Rondônia. Segundo, Vilhena. Vai ter mesmo, né? Centro de macumba. Agora você vê, jovens que abandonaram o evangelho estão indo para Umbanda. E dizem lá claramente: eu já fui evangélico, hoje estou na Umbanda. Pastores que já me disseram: perdi membro da minha igreja para o espiritismo. Perdi membro da minha igreja para o espiritismo. Eu falei para o pastor bem assim. Eu falei: pastor Genivaldo estava junto no dia. Pastor Genivaldo estava junto. Falei para o pastor bem assim: vocês têm coragem de subir no púlpito para pregar e desmascarar os espíritas? Ou fica com aquele papinho: não vamos falar nada de religião. Irmão, isso é politicamente correto, eu não tenho nada com isso. Eu tenho um compromisso com a verdade da palavra de Deus. Agora eu vou deixar os lobos virem atacar as ovelhas de Cristo? Aqui não, jacaré. Aqui não, lobo. Vai ouvir a verdade da palavra. E crente também vai ouvir. Se for, vai porque quer. Porque ouvirá a verdade da palavra de Deus. Faz muitos anos, pastor, foi numa reunião que a gente estava, e eu falei no meio de todos os pastores que estavam lá naquela reunião. Falei: isso acontece porque temos medo de falar a verdade em cima dos púlpitos. Na nossa igreja eu não tenho medo disso, não. Eu subo lá, o contexto precisou, nos testemunhos de Jeová. Tem crente que fala: testemunho de Jeová chegou, vou fechar o portão, fingir que eu nem estou em casa. Eu abro o portão e falo para eles entrar. Depois eu tranco o portão, só vai sair agora quando eu quiser. Os bichos já ficam apavorados, acham que é o Armagedon. Né? Que eles têm medo do Armagedon. Concluindo,
Quando alguém persegue você que é crente, ele está perseguindo a Jesus. As pessoas, Jesus já está em glória, ele está sentado à destra do Pai, ele não sente mais nada não, Jesus está de boa, tranquilo. Ah é? Irmão, toda chicotada que os judeus davam nos crentes, e amando de Saulo, quem você acha que tinha as cartas dos governadores para sair perseguindo crente na cidade? Era Saulo. Esse mesmo que escreveu aqui. Esse mesmo. Antes de converter, ele tinha as cartas de autorização, igual hoje. STF, Judiciário, Ministério Público, está tudo dando carta livre para você. Olha, irmãos, eles apanhavam por amor de Cristo. E Saulo achava que estava fazendo um favor para Deus. Eu vou eliminar essa religião, Saulo dizia. No dia que Jesus apareceu para ele, que ele caiu por terra, tem gente que fala que ele caiu do cavalo, né? Eu acho que ele caiu do cavalo no sentido figurado, né? Meu amigo, agora você caiu do cavalo, né? Mas não que ele estava, pode ser, a Bíblia não fala, né? Mas ele caiu por terra. Naquela hora que Saulo caiu por terra, pelo poder da aparição de Jesus Cristo, o que foi que Jesus falou para ele? Saulo, Saulo, por quê? Me persegues. Jesus não disse, por que você persegue minha igreja? Não. Jesus falou, por que me persegue? Sabe por quê? Porque estava doendo em Jesus. Ele é o cabeça, mas o corpo dele ainda está na terra. Ele é o cabeça, está no céu, mas o corpo dele sofre o que Paulo diz lá, o resto das aflições de Cristo. Você está pronto para sofrer o resto das aflições de Cristo? Ou você quer se unir a este mundo? Você quer se acomodar a este mundo, para que o mundo não te persiga, para que o mundo nada faça com você? Paulo diz o seguinte, olha, Tessalonicenses, fiquem tranquilos, porque é característica da verdadeira igreja de Jesus, sofrer por amor do Evangelho. Isso não acontece só com vocês, não, acontece em Jerusalém também. E em todas as viagens missionárias de Paulo, ele apanhava, e ele via todas as igrejas que ele fundava, os crentes apanhando. Era esta a realidade. E eu pergunto, você hoje quer o quê? Amizade com o mundo? Para eles não te perseguirem? O que você me diz dos crentes que estão no Oriente? Que os muçulmanos enfiam faca cega no pescoço até atravessar do outro lado para poder degolar aos poucos. E filmam tudo. Vocês acham que eles são uma categoria diferente de crente? E que Deus não tem isso para o seu povo, para a sua igreja? Você está se achando melhor do que eles? Eles também são cristãos, pastor Genivaldo disse isso aqui, a igreja é universal, a igreja é uma só. Eu pergunto, você pelo menos sofre com as aflições dos crentes perseguidos? Você pelo menos sofre com isso? Ou você só está pensando em ganhar dinheiro? Meu querido, quando dói um membro que ele corta, dói no corpo inteiro. E o primeiro a ter a resposta sensorial é o cérebro. Jesus é o cérebro da igreja, ele é o cabeça. Quando um membro do corpo dele nesta terra sofre, seja no Afeganistão ou seja aqui na Colômbia, o primeiro a sentir é o cérebro, é a cabeça. Jesus olha para aqui, lá do céu ele olha para esta terra e ele diz assim, essa doeu, eu vou guardar, eu estou guardando. É isso que Paulo está dizendo aqui. Perseguição das pessoas contra nós está marcando Cristo, o seu corpo, mas está acumulando para o dia da ira. E no dia que esse dia chegar, irmãos, eu pergunto, quem vai sobreviver? Os grandes, diz Apocalipse, capítulo 6, os grandes dirão assim, montes, caiam sobre nós, porque é chegado o dia da ira do Cordeiro e do Pai dele, e quem poderá suportar? Por enquanto, pode perseguir. E outra, crente não reage não. Crente foi chamado para morrer pelo Evangelho, não para matar. Nós não somos muçulmanos. Muçulmano que morre e mata, está nem aí. Nós somos chamados apenas para dar a vida por Jesus Cristo.
Então, finalizo só com essas duas frases. Você é perseguidor de crente? Arrependa-se. Sobre você cai a culpa de perseguir o próprio Cristo. Segundo, você é perseguido por amor a Jesus? Não reclame. A Bíblia te chama de bem-aventurado. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles, sim, é o reino dos céus. Esse evangelinho que você prega, esse negocinho que as igrejas estão falando, isso é conversa mole para deixar pecador sossegado em seu pecado e ser condenado no último dia. Isso não é evangelho, não. Evangelho verdadeiro é o que toca na ferida, é o que mostra a realidade, é o que diz para o ímpio e pecador: ei, você está perseguindo Cristo quando você persegue a mim, porque sou crente. O motivo é esse, porque você é crente. Não tem que ser porque você compra e não paga, aí o cara tem que reclamar mesmo, hein? O cara compra e não paga, fica devendo todo mundo na cidade, o outro anda xingando todo mundo, quer brigar no trânsito, ele acha que ele é o valentão, aí tem razão. Não tem nenhum louvor por causa disso. Isso não é pela glória de Cristo. Agora, se for porque você é crente, se for porque você prega o evangelho verdadeiro e você é rejeitado por causa disso, ótimo sinal. Jesus falou assim: ai de vós quando todos os elogiarem, porque fizeram isso aos falsos profetas. E aí? De vez em quando tem uns vizinhos, eu acho que vou falar no microfone mesmo, mas eles não vão importar, não. Tem uns vizinhos que falam assim: aquela igreja ali é uma benção, né? Não sei por que o pessoal vai, que aquele pastor é brabo pra caramba. Por que o povo vai lá? Eu até queria ir, mas o bicho é brabo. Irmão, não sou não. Até queria pregar mansinho hoje, igual o pastor Genivaldo. Hoje eu falei: não, Senhor, eu estava me arrumando para vir para a igreja, eu vou pregar mansinho, tranquilo. Mas, irmãos, é o assunto. É o assunto. Eu não posso deixar as pessoas iludidas sobre isso, não. Tá? Mas já acabou, tá? A ira já foi. Já foi derramada lá sobre ele. Os irmãos viram no ano 70, o que eu falei? Os judeus chamaram isso, né? Quando crucificaram Jesus, o que eles falaram? Que caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Olha aí. Caiu mesmo. Mas sobre nós, caiu o sangue de outro jeito. Os que creem e se arrependem, o sangue cai sobre nós, nos perdoando e nos justificando para sermos recebidos como filhos de Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.